das próprias sociedades autodenominadas avançadas, a alma dos grupos violentamente dominados era questionada. Mulheres, homossexuais, praticantes de religiões não hegemônicas, o outro era constantemente verificado, objeto de domínio. Entretanto, aos poucos, foram surgindo vozes que defendiam outro caminho civilizatório. Aos poucos, a defesa da alteridade alheia foi ganhando espaço. Um de seus marcos é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão pela Assembleia Nacional Constituinte da França, em 1789. É certo que esse documento possuía seríssimas falhas, mas já era um primeiro passo. Desde então, vários movimentos encamparam o ideal de uma sociedade feita de mais encontros e de menos domínio, e conseguiram, a duras penas, algum avanço. No entanto, na sociedade humana, o meio ambiente não tinha voz. Ao menos, não falava a nossa língua. Dependia de nossas vozes, e ainda depende, e da nossa capacidade de reconhecê-lo. Os animais não humanos, as florestas e todo o ambiente também precisam ter a própria alteridade respeitada. Lembro-me agora de um trecho de um outro belíssimo livro, Pequenas Memórias, em que o José Saramago conta que seu avô, quando percebeu a proximidade da morte, desceu ao quintal da casa em que morava e abraçou cada árvore num carinhoso gesto de despedida. Esta comovente imagem me faz lembrar do livro de Sabino, da Carta de Pelegrino. Nascemos para o encontro com o outro e não para o seu domínio. Me faz também lembrar que não precisamos postergar tanto esse encontro, esse abraço. Para falar um pouco sobre iniciativas que tentam promover essa conciliação, ou melhor, essa reconciliação nossa com o planeta Terra, com as outras espécies que o habitam, além da forma como o jornalismo trata do tema, é que a nossa convidada, a professora Eveline, está aqui. O tempo é dela. Obrigado, Eveline. Obrigada, pessoal. Boa noite. Eu queria agradecer o convite do curso, do centro acadêmico e principalmente do professor Cristiano, que eu achei que ele ia manter a minha idade em segredo, mas ele falou que a gente estudou junto. Valeu, Cristiano. Gente, eu tentei fazer uma fala trazendo só algumas temáticas, uma coisa mais solta. Eu não pensei em montar uma apresentação, porque eu acho que números, a gente agora, cada vez mais que nunca, não tem certeza nenhuma, né? E aí eu pensei em trazer ideias para a gente debater em torno, dessa questão da ambiental. Se vocês acharem que eu estou meio estranha, que eu estou me sacudindo demais, é porque eu nunca fiz live. A vida inteira eu fico andando de um lado para o outro na sala de aula, em palestra, e agora ficar sentada na cadeira falando também está exigindo de mim uma nova habilidade que eu estou aprendendo aqui com vocês. A minha pesquisa, ela trata de estudos de animais e mídia. Eu estou rindo aqui do comentário do professor Cristiano. A gente trata de estudos de animais e mídia. Na prática, eu estudo as relações entre os animais humanos e não humanos na nossa sociedade. E, atualmente, agora eu estou rindo da professora Vanessa, gente. E aí, realmente, voltando aqui, vamos voltar. E aí eu estudo a representação dos animais na mídia. Por quê? A gente vem identificando a mídia, apesar das pessoas fazerem uso do que elas veem na mídia, ela tem uma influência muito grande nos comportamentos predatórios em relação à natureza. Mais do que isso, eu identifiquei alguns casos nos últimos anos em que a gente consegue ver claramente que quando a mídia representa um animal de maneira negativa, o impacto é imediato na vida dele. Um exemplo que eu estudei em Cuiabá, na capital de Mato Grosso, de onde eu sou, sou do Rio, mas eu moro em Mato Grosso há quase 20 anos, é a questão da toxoplasmose, que é uma doença que pode ser transmitida em condições excepcionais pelo gato. Mas a mídia, durante muito tempo, e ainda hoje, trata como doença do gato. E aí eu estudei um surto de toxoplasmose em Cuiabá, que foi noticiado pela imprensa, e a partir do momento que começa o surto, a imprensa começa a tratar como doença do gato,
cresce não apenas o número de animais abandonados, como de animais mortos, maltratados, inclusive animais amarrados, por exemplo, em lixeiras, jogavam álcool e botavam fogo nesses animais. E isso estava muito ligado ao que a imprensa falava, porque a pessoa tinha medo de pegar uma doença. E aí até um gato de rua que estava na rua dela, ela ia lá e matava. Quem tinha um gato em casa abandonava. Só que o que acontece? Tá, mas é só um gato, né? Muitas pessoas vão dizer, mas e daí? É um gato, é um animal. Bom, eu defendo, né, que esse animal tem direito à vida também. Mas o que a gente identificou na pesquisa, além disso, foi que o bem-estar humano e o bem-estar do animal, eles vão caminhar juntos. Porque quando essas notícias identificam a doença como doença do gato, elas passam a obscurecer as verdadeiras causas da transmissão da doença. Que era o quê? Alimento contaminado, mão mal lavada, alimento mal higienizado. E com isso, o verdadeiro problema acabava obscurecido. E aí a imprensa não fazia o seu papel, que era de ajudar a conter o surto. E eu digo isso sem apontar dedos para os jornalistas. Por quê? Porque, na verdade, a gente não reflete eticamente sobre os animais. Não é que o jornalista não goste, que o jornalista não se preocupe, é simplesmente uma coisa que ainda não está na nossa esfera de consideração da maioria dos jornalistas. Um exemplo bem curtinho é o dos macacos, da febre amarela, que acho que todo mundo deve conhecer, que como a imprensa não contextualizou muito bem o papel do macaco na transmissão, né, que não era bem esse, e as pessoas achavam que elas iam pegar a febre amarela de macaco, começaram mortes em massa de macacos, né? As pessoas matavam por medo. E aí a imprensa rapidamente percebeu isso e começou a fazer matérias tentando orientar as pessoas que não havia risco, criando até a figura do macaco anjo, né? Porque avisaria as pessoas da febre amarela. Então, o que eu proponho na pesquisa? É uma pesquisa bem ampla, no momento eu estou estudando os animais no Pantanal. Mas eu proponho que a gente insira os animais e a natureza como um todo na nossa esfera de consideração ética. A gente tem lá a disciplina de ética, a gente tem a ética como valor transversal nos cursos, mas muitas vezes, né, na maioria das vezes, eu acho, a gente não discute isso em relação que não seja com o ser humano. Então, muitas vezes a gente se preocupa, poxa, eu vou noticiar isso, né? Pode ser uma nova escola básica, parece que as pessoas vão lá linchar, não tem certeza, mas quando se trata de um animal, quando se trata de vegetação, de algum ente natural, né? Apesar de eu também considerar os animais entes naturais, a gente não tem essa preocupação. A gente acaba deixando passar. E aí a proposta do meu projeto, já de alguns anos, é justamente pensar eticamente os animais. E eu acho que o jornalismo ambiental, ele acaba, é uma coisa que eu já faço, jornalismo ambiental há muitos anos, eu vim do mercado, antes de virar professora eu trabalhei muitos anos, mas é um espaço por excelência para a gente refletir sobre isso. Porque quem entra no jornalismo ambiental, quem pratica o jornalismo ambiental, já tem uma sensibilidade voltada para essa temática, já tem um interesse para essa temática. O que acontece, né, é que a gente tem visto, né, com a pandemia, que as nossas relações a gente está precisando repensar muito urgentemente. E o jornalismo ambiental entra nesse quadro, na minha opinião, pelo fato de que a gente vive no jornalismo ambiental de ondas, de crises. Então, desde o surgimento dele, é por causa de um alerta mundial. A gente teve aí um fortalecimento na Rio 92, mas depois ele vai caindo, né? Aí acontece uma outra crise, ele volta a se fortalecer. A gente teve um período muito bom no final do século passado, né? No início desse século, com muitas editorias especializadas, muitos veículos da grande mídia tratando disso de maneira segmentada, e aos poucos isso vai se enfraquecendo novamente. Então a gente vê que o jornalismo ambiental, ele vai sendo redescoberto e vai se enfraquecendo. E a gente vê que, inclusive, as iniciativas que existem, elas são independentes, elas se mantêm com muita dificuldade, né, se mantêm com poucos patrocínios, às vezes até com patrocínios de grandes empresas.
né, mas por causa de questões de compensação, ou questão até de imagem. E aí, quando a gente se vê diante dessa pandemia, é que a gente pensa quanto isso precisa ser mais consistente. Precisa ser uma coisa que faça parte, né, da prática do jornalismo para sempre, ou pelo menos até que a gente consiga repensar o modelo. Por que eu falo isso, né? Agora, vindo um pouco para a parte da ecologia, que acaba, né, sendo uma área interdisciplinar, a pandemia ela é uma crise ecológica. Outro dia eu ouvi isso, que eu não poderia opinar sobre a pandemia porque eu não era da área de saúde. A pandemia de coronavírus, o cerne dela é ecológico. A gente sabe há muito tempo como que esses vírus, esses micro-organismos fazem o salto para o ser humano. E como criação em ambientes confinados, matança de animais, no caso da AIDS, né, da matança de macacos, o desmatamento, né, a entrada do homem em ambientes pristinos, né, em ambientes teoricamente intocados, ela acaba provocando isso, ela acaba facilitando isso. E a gente sabe disso há muito tempo. Mas nossa sociedade continua mantendo hábitos e padrões que acabam nos colocando nessa situação. E isso tem muito a ver, eu penso, com a questão da gente viver numa sociedade de hiperconsumo, uma sociedade de excesso, uma sociedade de desigualdade, mas mesmo, né, quem está na extrema miséria, na extrema pobreza, o hiperconsumo ainda é um sonho, ainda é um desejo, é o que as pessoas mais querem, é o acúmulo, ter muito de muitas coisas, né? E aí, quando a gente olha para isso, o primeiro conceito que eu queria trazer para a gente pensar hoje é o conceito de valor intrínseco e valor de uso, que eu peguei do Godfrey Smith, que é um pensador, né, que trabalhou com ecologia, e a gente vê que a natureza ela acaba sendo muito prejudicada no discurso, nas narrativas, porque a nossa sociedade prioriza o valor de uso, né? O valor que uma pessoa me oferece de lucro, de rendimento, em detrimento do que seria o valor intrínseco, porque você não está claro, por exemplo, o valor intrínseco de uma nascente, quando alguém desmata ela para construir casas, por exemplo. A gente aqui vai construir um conjunto habitacional enorme, vai dar casa para 500 famílias. O que tem de mais se a gente destruir uma nascentezinha? Sem se levar em conta, né, que essa nascente vai produzir água para 500 pessoas. E aí a gente ainda está nessa chave do valor de uso. E é muito complicado. Eu vou dar um exemplo curto, que é da minha pesquisa de doutorado. No Pantanal, num determinado lugar do Pantanal, as onças se habituaram aos seres humanos. E aí os turistas conseguem se aproximar relativamente perto delas, em barcos, para observar as onças. E nesse lugar, essas onças são protegidas. Não se caça, os moradores, né, evitam qualquer tipo de distúrbio contra elas. E era um lugar onde havia caça antes, porque elas ameaçavam a pecuária. Hoje, como elas geram dividendos no turismo, elas são uma espécie protegida. Então, essa onça deveria ter o valor de vida dela ligado ao intrínseco, ao fato de que ela tem direito à vida. Mas ela só passa a ser protegida quando ela gera lucro, quando ela se torna um produto turístico. E aí, dentro dessa chave, né, do valor intrínseco e do valor de uso, a gente acaba vendo o quê? Degradação ambiental extrema, né, muitas matérias ligadas e muitos discursos ligados ao quê? Que a natureza atrapalha o progresso, que a natureza atrapalha a nossa vida, que muitas vezes, se você preservar alguma coisa, você está tirando o pão da boca de alguém. E a pandemia talvez seja uma chance para a gente de começar a tentar mudar essa chave. Por que eu digo isso? Porque, de repente, né, o jornalismo, a pandemia, né, ela traz uma coisa que Dark, quem viu Dark sabe, tudo está ligado. De repente, a gente começa a entrar na internet para ver o site, a gente começa a ligar no telejornal e a gente descobre que o meio ambiente está em tudo. Ele é política, saúde,
ele é negócios, ele está nas mais diversas áreas. A gente começa a discutir ele muito intensamente. A gente está vendo aqui no Brasil, inclusive nesse momento, né, essa crise, porque o próprio agronegócio está clamando por políticas de preservação da Amazônia, porque eles não estão conseguindo vender. Os mercados europeus, os mercados estrangeiros estão começando a dizer, olha, se não tiver preservação, a gente não vai mais comprar de vocês. É claro, né, que fica a Amazônia e a gente esquece, por exemplo, o Cerrado, mas de uma maneira ou de outra está lá, em diversas editorias. E por que eu estou falando isso? Esse é um segundo conceito que eu pensei, que é o conceito da transversalidade. Eu sou uma cria, né, do jornalismo científico. Eu sou da primeira turma de especialização em jornalismo científico da UFMT. Eu fui editora da FAPEMAC Ciência por alguns anos. E a gente lá, quando a gente fez a formação de jornalismo científico no site, havia muito discurso da transversalidade. E eu criticava demais esse discurso, porque se defendia que as editorias, que o jornalismo ambiental, ele ia acabar. O ambiente estaria em todas as editorias. Então, a gente teria jornalistas formados, por exemplo, né, para o buraco na rua. Poxa, tem uma questão ambiental nesse buraco, porque ele acumula água e transforma em criador do mosquito da dengue e vai afetar a sociedade. E aí, era um discurso muito legal, mas eu sempre questionava assim, mas como que um jornalista, né, que está cobrindo o buraco na rua, vai ter tempo de ligar para um especialista, vai ter tempo de pensar nisso, vai conseguir aprofundar isso? Mas, ao mesmo tempo, além de eu trabalhar na FAPEMAC, eu trabalhava na Band, numa emissora de TV, em Cuiabá. Eu era a mãe do Cris, o pai do Cris. Eu tinha 2 empregos e, né, eu fazia jornalismo científico de manhã e no período da tarde na TV, eu acabava aplicando a transversalidade. Por quê? Toda chance que eu tinha de colocar o ambiental na pauta do dia, eu colocava. Apareceu uma notícia, né, apareceu um enfoque que era ambiental, e se eu pudesse dar um tratamento ambiental, eu dava. E isso foi se consolidando. Um caso muito legal que eu gosto de dividir foi o caso da contaminação do leite materno por agrotóxico aqui em Mato Grosso, que a gente foi o primeiro veículo de comunicação a dar essa pesquisa, e foi uma pesquisa que estava disponível no site da universidade. Eu estava lá passando, era uma defesa, eu olhei aquilo, eu achei isso alfabético, mas era uma coisa que ainda não tinha chamado a atenção, né, da imprensa, de ninguém. E a gente conseguiu fazer a matéria e gerou uma comoção muito grande. E a gente até teve muita esperança que fosse mudar muitas coisas, né? E, infelizmente, a gente vê que o agrotóxico ainda é um problema muito grave. Mas por que eu estou falando, né, isso tudo? Porque a transversalidade, ela fica muito escancarada no jornalismo agora, nesse momento. E ela mostra muito para o jornalista, para o profissional, gente, eu vou mexer no ar aqui, que eu estou em Mato Grosso, é super quente. Ela mostra muito para o profissional que ele precisa estar preparado para lidar com esses temas. E eles são complexos. Principalmente num cenário hoje, em que acho que todos vocês devem perceber, devem estar vivendo isso, de negação da ciência. Para vocês terem uma ideia, uma coisa que eu recebi essa semana, são grupos negacionistas de vacina para animais. Né? Tem a pessoa que nega vacina para o filho, para a criança, agora tem pessoas negando vacina para os seus animais de estimação. Então, a gente, de repente, daqui a pouco vai ter uma crise aí, né, de animais com raiva porque não foram vacinados. E aí, olha o cenário que a gente está vivendo. E o cenário das fake news, onde muitas vezes as pessoas vão se informar pelo celular, por memes, pelas redes sociais, deixando, né, um questionamento que eu recebi outro dia de uma pessoa, foi se o sabão matava o vírus. Eu juro, isso é verdade. Se o sabão matava o vírus, se eu lavava a mão, por que as pessoas não poderiam beber sabão? Silêncio, né? Eu vou fazer um minuto de silêncio. Então, assim, a gente vê que ainda existe muito para ser explorado. Essas narrativas, né? O meio ambiente cresce na pauta, mas a gente ainda precisa começar a pensar como no modelo de produção de conteúdo que exige agilidade, né? Que a gente precisa aprofundar, mas ao mesmo tempo tem que entregar as coisas muito rápido.
como que a gente vai construir um jornalismo ambiental que aproveite essa onda? Eu acho que é isso, que a gente aproveita esse momento, né, para realmente levar o ambiental para ser talvez um tema transversal, um tema presente todo dia no noticiário, um tema tratado, né, que as notícias se desdobrem. Tem um caso que aconteceu essa semana, ou no final da semana passada, da Naja de Brasília, que eu acho que todo mundo sabe porque ela virou meme. E a Naja de Brasília, ela ficou muito famosa porque ela picou um estudante que, na verdade, estava criando um animal, estava traficando animal exótico, que é proibido. E aí era um caso de polícia, olha, né, e que virou uma pauta ambiental, porque se desdobrou em inúmeras reportagens que tratam dessa questão. E é uma coisa que é grave, porque a gente tem registros, né, denúncias de protetores dos animais, de vários grupos em redes sociais de criação de serpentes, de espécies exóticas no Brasil. Está lá, está em grupo, é público. E assim, essa Nádia, que ela está sendo tratada até como uma heroína dos direitos dos animais, ela expôs isso. A gente, né, a pandemia, ela está nos dando a oportunidade, a Nádia foi uma digressão, mas ela está nos dando a oportunidade de trazer o meio ambiente para o centro do debate. Mas a gente não pode esquecer que é um preço muito alto que a gente paga por não respeitar a natureza, não respeitar as outras formas de vida. Talvez se a gente tivesse uma sociedade já mais consciente, as coisas não corressem assim. E aí eu trouxe essas ideias todas porque eu acho que é o momento de pensar esse jornalismo ambiental. É uma construção de quem está no mercado, é uma construção de quem está estudando, de quem está na academia. A gente vê que o jornalismo ambiental ele ainda é uma área em disputa. Eu falo em disputa porque tem pessoas que defendem que ele tem que ser um gênero puro, que ele não pode ser ligado a nenhum outro. Outros defendem que ele não pode ser objetivo, que ele tem que ter um lado. Já existem correntes que dizem que não, que ele tem que ter objetividade, sim, né? Outros vão falar que ele é tributário do jornalismo científico, que é uma coisa que eu acredito muito, porque eu acho que o jornalismo científico ele ajuda a gente a desenvolver uma linguagem para democratizar um saber que está muito hermético para a população. Então, a gente vê que tem ainda muitas discussões, muitas contradições sobre isso. O que é o jornalismo ambiental, como ele se dá, cada um vai ter uma visão, e muito do que a gente vê hoje, que se fala assim, isso é jornalismo ambiental, na verdade não é. Por quê? É só cobertura de temas, cobertura de assuntos sobre natureza. Eu vejo alguns documentários de TV, eles até me irritam um pouco, eu analisei alguns. Por quê? Porque eles falam que aparece lá uma série de jornalismo ambiental. Aí aparece uma espécie que está em processo de extinção, que é caçada, que às vezes ela está tendo que ter, por exemplo, alguns tipos de rinocerontes estão tendo que ter o chifre cortado para evitar que os caçadores os matem. Então, ele vai viver o resto da vida dele sem chifre, porque é a única maneira dele continuar vivo. E aí ele vai aparecer nesse programa de jornalismo ambiental, vivendo numa nuvem de algodão. E aí, às vezes, esse programa tem 2 minutos falando assim, mas essa espécie está ameaçada. E só. E aí, né, independente do tipo de jornalismo ambiental, da classificação que se faz dele, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que é preciso ter uma reflexão crítica sobre isso, né, sobre a maneira como a gente se comporta em relação à natureza, às outras formas de vida, né, a questão de que essas formas de vida têm valor intrínseco, que nós estamos ligados a elas, e aí a gente vê o quê? Que é preciso também pensar nisso, né? Formas mesmo de quê? Eu falo isso por experiência também que eu tenho de um projeto de extensão que a gente busca levar jornalismo ambiental para a população em reportagens audiovisuais. E uma coisa que as pessoas que participam do projeto sempre falam é que elas não se visualizam ou como causa do problema e muito raramente como se elas pudessem fazer alguma coisa para mudar a situação. E elas ficam muito felizes quando elas descobrem que, às vezes, uma pequena coisa que elas vão fazer no dia a dia delas vai contribuir para melhorar a poluição do ar na cidade que ela vive, para melhorar a qualidade da água no bairro dela.
Então, essa minha proposta de pensar eticamente é porque, se a gente ainda está em um período de definição, se a gente ainda está construindo alguma coisa, um valor muito forte ético que a gente tem como jornalista é de pensar no como o nosso trabalho vai afetar o outro. E se a gente leva isso para os outros humanos, a gente pode levar isso para as outras formas de vida. E isso já vai enriquecer muito o nosso trabalho, já vai tornar o nosso trabalho menos específico, com uma abrangência maior, com uma reflexão mais apurada, né, da natureza. E aí, acho que a minha consideração final é essa, né, que a gente está vendo que a pandemia está trazendo o jornalismo ambiental com mais força, está ganhando fôlego, os estudantes estão começando a se interessar muito por isso, de novo, e a gente pensar nisso, a gente pensar, então, construir um jornalismo, né, que além de discutir o meio ambiente, além de questionar os nossos modelos, né, de vida, que ele também consiga chegar na população, fazendo com que ela se sinta parte, né, sabendo que ela reconheça a sua responsabilidade, mas também que ela consiga ver que ela pode contribuir para a gente mudar isso, né. São coisas muito simples, né, se a gente mudar um pouco o nosso padrão de consumo, por exemplo, a gente já está fazendo um impacto enorme no planeta. Eu não sei se eu fiquei no tempo, eu tentei falar, eu vi muitas lives para ver como é que eu ia falar, e eu só pensei assim, eu vou falar que eu vou falar pouco, mas de toda live que eu acompanhei, as pessoas diziam assim, eu vou falar pouco, e elas falavam muito. E eu espero que eu tenha falado pouco, e eu queria agradecer novamente, e aí fica aberto para o debate. Evel, muito obrigado pela fala fantástica e tão esclarecedora sobre tanta coisa. Estamos abrindo aí para as perguntas. Eu não sei se o CA vai fazer inscrição ou as pessoas... vai abrir, né? Abrir inscrições. Quem quiser fazer pergunta, agora, acho que por enquanto, quem quiser pode até abrir o microfone e perguntar antes quem tiver uma pergunta aí, se alguém tiver algo a comentar ou a perguntar. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Quem está falando é João Barreto. É possível, Eveline, hoje, pensar num jornalismo sem essa questão... O jornalismo ambiental hoje, ele é um jornalismo opinativo? Ele necessariamente tem que tomar uma parte? Essa questão. Porque diante do que a gente vê, por exemplo, uma questão de desmatamento na Amazônia, é possível não tomar uma posição diante, né, de um desmatamento, uma queimada intencional, o genocídio indígena, por exemplo, ou questões que estejam relacionadas? Então, hoje, na posição que se encontra, né, a ecologia no planeta, é possível não se posicionar? Oi, João, tudo bem? Eu te pergunto, né, é possível não se posicionar? Eu acho praticamente impossível não se posicionar. A gente tem, né, muitos autores que vão defender isso, né, a Beatriz Dornelles, o Bueno, que o jornalismo ambiental ele tem uma tomada de lado. E eu acho que mesmo na grande imprensa, quando a gente faz jornalismo ambiental, necessariamente a gente está tomando um lado, porque a gente está falando, eu sempre digo que os animais, por exemplo, eles falam, basta a gente saber escutar, mas a gente está falando para aqueles que não têm voz na nossa sociedade, né? A gente está falando por minorias que estão muito silenciadas, porque às vezes não dispõe nem do que a gente considera como o que é nosso por excelência, que seria a linguagem verbal. Então, a sua pergunta é muito interessante, porque realmente, e acho que é por isso que tantos veículos são independentes e precisam se manter independentes, para poder ter essa postura crítica, para poder ter esse enfrentamento. A gente sabe que em lugares onde há questão de patrocínio, de anúncios, pode não acontecer.
apesar de eu ter trabalhado em veículos da grande imprensa, e todas as pautas ambientais que eu propus, elas foram adiante. Mas, com certeza, eu acho que a gente pode trabalhar, sim, com verdade factual. Não quer dizer que a gente está sendo tendencioso, mas é uma corda bamba, né, que a gente se coloca, porque também eu acho que isso, para quem tem essa ligação com o meio ambiente, é quase uma coisa que vai te provocar uma indignação muito grande, né? Eu aprendi na minha pesquisa, eu tinha um preconceito muito grande com pessoas que trabalhavam com criação de gado, enorme, porque, né, animais e tal, e eu fui para campo conversar com essas pessoas. E aí eu acabei, né, ouvindo a voz deles e entendendo um monte de coisas, e vendo que a gente não pode estar com aquele preconceito. Então, o que eu te digo? A gente, né, a minha opinião, a gente precisa sim, ser crítico, a gente precisa ter esse papel, né, de denunciar mesmo, de estar falando por esse lado, mas sempre tendo cuidado de ouvir diferentes vozes, né, de ver tudo que está vindo nesse discurso, até para a gente poder apresentar o nosso trabalho e falar assim, está aqui, está tudo amparado, para a gente ter um discurso seguro. Eu acho que é isso. Eu espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Boa noite, Eveline. Obrigado. É Vanessa quem está falando. Eu queria saber, Eveline, quais são os principais entraves que os autores que você estudou na pesquisa do jornalismo ambiental apontam como fatores que impedem uma boa prática de jornalismo ambiental. A gente lê lá no Bourdieu que o campo econômico acaba sendo determinante para os outros campos, né? A gente vê isso no jornalismo, né? De como o campo econômico ele tem força dentro da redação, né? De como o departamento de marketing, de venda dos anúncios, eles influenciam nas pautas, nas conduções das reuniões de pauta. Eu queria ouvir de você os autores que você estudou, quais seriam os outros adversários, ou se gira em torno dessa órbita mesmo do econômico, da determinação, porque eu percebo o país passando por várias etapas de desenvolvimento e o ambiental impressionante, né, com a riqueza que a gente tem de biomas brasileiros, né, o ambiental sempre a reboque, né, o ambiental deveria pautar as pautas econômicas, né, aqui não pode entrar, ali vai ter problema, né, mas a gente vê o contrário, né, o econômico ditando as pautas ambientais. Então, eu gostaria de ouvir você, dos autores da sua pesquisa, quais são esses entraves, o que eles apontam. Obrigada. Oi, Vanessa. Obrigada. Eu estudei uma série de autores, né, e como eu falei, é um campo em disputa. A questão econômica, ela pesa muito, a questão política. A gente sabe que a questão ambiental no Brasil, ela vem aos tropeços já de décadas, né? Por quê? Porque existe um discurso, né, do desenvolvimento onde o meio ambiente ele acaba sufocado, ele acaba sendo um obstáculo e não alguma coisa importante para as nossas vidas. O que a gente vai ver, né, é que além dessa questão econômica, algumas coisas, né, que eu identifiquei, que alguns autores identificam, é que o próprio jornalista, muitas vezes, ele já vai se refrear, ele já vai pensar, não, isso não vai entrar, esse assunto eu nem vou tentar tocar nele. E muitas vezes a gente acaba, eu tenho essa experiência, as pessoas falam que isso nunca vai acontecer aqui, e a gente conseguia emplacar. E muitas vezes também da gente, né, como jornalista, a gente tem algumas tendências. O Bueno fala um pouco disso, que às vezes a gente romantiza algumas situações, às vezes a gente olha para um lado só. Eu acho que a Amazônia, né, ela tem essa questão de defesa muito forte, ela tem um apelo internacional enorme, e o nosso cerrado está aí morrendo. E muitas vezes a gente só se deixa levar, né, por aquela baleia encalhada, né, do Bueno, que está lá
são coisas que geram muita comoção e a gente acaba não buscando o que está no nosso cotidiano. Às vezes o jornalismo ambiental se perde em pautas que são muito globais, quando elas poderiam estar aqui no nosso regional. E aí a gente acaba não tratando do assunto por uma série de entraves também que vêm da gente. Então, o jornalista ambiental, ele, é o que eu digo, eu acho que é uma construção. A gente ainda precisa construir isso, né? E não tem receita pronta. Mas algo que a gente precisaria pensar e que é indicado é de ter esse olhar, né? Para o nosso, para o que está do nosso lado, para a gente tentar escapar muito da glamorização, da romantização. Um caso muito sério, eu vejo, né, e a gente vê isso na pesquisa, é que situações de sofrimento extremo dos animais, por exemplo, são tratadas como coisas lindas. Por exemplo, ai, que bonito, os animais tomando a cidade na pandemia. Aí aparece lá o porquinho selvagem no estacionamento de um shopping. E ninguém leva em conta que esse porco está ali por um motivo, que é falta de habitat, falta de alimento. Ninguém leva em conta que quando a população voltar, eles vão matar esse porco, porque ninguém vai tolerar um porco selvagem no estacionamento do shopping, né? Então, são essas questões que são colocadas. Excelente, obrigada. Obrigada. Ana, se quiser fazer seu comentário, fica à vontade. Eu acho que a Ana está comentando aqui no chat, né? Eu acho que ela escreveu o comentário dela. Você quer falar, Ana, seu comentário? Fica. A Ana é essa bonequinha que está comendo um biscoito aqui na minha tela. Olha, Ana, eu não vi o filme porque o meu trabalho ele envolve ver quantidades cavalares de sofrimento. O meu trabalho é só olhar para o sofrimento. E aí, nesse período de redação de tese, eu falei, cara, eu preciso me poupar do sofrimento fora da hora de trabalho, assim. Mas eu ouvi comentários excelentes do filme, eu pretendo ver ele assim que eu estiver descansada, e eu, assim, a mãe natureza tem o poder de nos expulsar a qualquer momento se não criarmos empatia pela mesma, responsável por onde vivemos e por tudo que conhecemos. A minha pesquisa, a conclusão que eu cheguei a cada dia, né, isso se confirma, é que a empatia é a chave. As pessoas só protegem, elas só cuidam, elas só se preocupam por aquilo que elas têm empatia. Então, a pessoa, né, eu estudei esse caso, a pessoa é capaz de espancar o cachorro da namorada que mora com ele porque é o cachorro da namorada. Mas o cachorro dele, que ele ama, que ele conhece, que ele divide os sentimentos, esse cachorro pode fazer o que quiser, que ele não vai maltratar. E isso se dá com a natureza, se dá com tudo. A gente vai querer proteger o que a gente tem empatia, né? E o jornalismo ambiental pode nos ajudar muito nisso, a despertar a empatia pelas outras formas de vida, né? Promovendo esse interesse em preservar. Agora, né? Se a mãe natureza tem o poder de nos expulsar a qualquer momento, eu gosto muito de pensar nisso. Tinha uma série que chamava O Mundo Sem Ninguém. Eu adorava ela, porque eu mostrava como que é seu mundo quando a gente sumisse. Só que eu acho que isso é muito cruel com a natureza, com a mãe natureza, porque ela está fazendo força para segurar a gente. Ela tem, né, aguentado muita coisa. O que eu acho é que talvez a gente sabe
criando uma situação que a gente não vai mais conseguir viver aqui. Nós não estamos entendendo que precisa haver limites, a gente não está tendo respeito. E isso é uma coisa, né? Eu recomendo a Rachel Carson, que ainda não leu Primavera Silenciosa, da década de 50 do século passado, onde ela já alertava sobre o problema dos agrotóxicos. Ela tem várias obras sobre isso, né? Ela já falava sobre o problema da nossa ação sobre a natureza. E a gente ainda não ouviu. E a cada dia, a conta vai ficando mais difícil de fechar. E aí pode ser que daqui a pouco surja realmente uma pandemia da qual a gente não vai conseguir escapar. Então, né, eu costumo acreditar, sim, que a Terra continua. A gente, eu não sei, por mais catastrófico que pareça, né, a gente, eu não sei até onde a gente vai conseguir chegar. Filó, pode falar. Então, Eveline, muito obrigada pela sua participação, pelas suas reflexões a respeito do tema, né? Que me é um tema muito caro, também pela questão dos animais, com os quais eu convivo. Mas eu queria saber de você o seguinte: como é que fica o distanciamento científico quando a gente percebe que não tem jeito de não ter um lado, não é mesmo? E a gente acaba partindo para a militância. Militância no seguinte sentido: quando você fala a respeito do quão agressivo o plástico é para a natureza, você acaba, de alguma forma, quando caminhando, recolhendo plástico. Então, acontece isso comigo. Então, às vezes, quando eu estou fora da minha cidade, estou fora aqui da minha cidade, não, do estado da cidade onde eu moro, o que acontece é que eu estou na praia e aí eu me vejo irritada e querendo recolher plástico também, que aqui onde eu moro eu já tenho esse hábito. Então, como é que fica o distanciamento científico? Então, eu trabalho com essa disciplina, mas eu não sou pesquisadora exatamente do tema, mas esse tema me ronda porque faz parte da minha vida. Então, eu queria te ouvir a respeito disso. Como é que fica a militância e essa participação diante do necessário distanciamento científico para o pesquisador do campo? Olha, Filomena, sua pergunta é muito legal. Eu vou falar da minha experiência, porque eu venho do ativismo. Quando eu me envolvi com a causa animal, eu promovi a manifestação, eu fiz parte de ONG, eu trabalhava como mobilizadora política dessa área, eu vivia a causa animal. Quando eu decidi ir para a academia, foi um momento da minha vida que eu falei assim: eu vou fazer mais diferença para os animais, talvez, indo para a academia, produzindo conhecimento para embasar decisões públicas, né, políticas públicas, decisões políticas, do que talvez resgatando o cachorro toda semana. Não quer dizer que a gente não resgate cachorro ainda, né? Mas eu digo assim, eu vi que talvez ali eu conseguisse produzir um conhecimento. E a primeira coisa, eu consegui entrar no programa de mestrado a duras penas, né, entre as últimas colocadas, e a primeira coisa que a orientadora, né, a professora Juliana Bonis, que é a minha orientadora até hoje no doutorado, que ela falou foi: você precisa sair do ativismo, você precisa se desligar disso para que você seja uma pesquisadora. E eu fiquei muito assim, mas eu entendi realmente que para eu poder ouvir, né, todos os envolvidos na questão, nas relações, esse distanciamento era muito necessário. Não quer dizer que eu não me indigne ainda, que eu não apoie, né, ONGs, que eu não cate plástico quando eu vou para a praia também. Eu acho que isso faz parte da gente, né? O que a gente precisa levar para a academia, para a ciência, é tentar ter um olhar, né, não digo desapaixonado, mas que a gente possa ver os diferentes atores sem julgar, porque a minha tendência natural já era julgar, né? A pessoa, eu tive uma experiência de dar aula de sociologia, apesar de eu ser do jornalismo, eu dei aula de sociologia em algumas aulas, né, como convidada no curso de veterinário.
E muitas pessoas lá, elas abandonavam o cachorro ou faziam determinadas condutas, não porque elas simplesmente achavam assim, o animal não tem consciência, professora, ele, sabe, ainda existe esse pensamento. E aí eu via que talvez se eu não tivesse esse distanciamento, eu já julgaria aquela pessoa, não teria um diálogo com ela, não ouviria o lado dela, e isso não seria bom nem para a minha pesquisa, nem para os efeitos que a gente quer, que é disseminar isso. Agora, eu vou te falar, tem uma corrente muito grande também de pesquisadores, eu cito a Maria Luísa Gimenez, por exemplo, que eles conciliam, eles trabalham com autobiografia, e eles conciliam o ativismo dia a dia, né? A Maria Luísa trabalha com gordofobia, e ela é ativista, ela está nas redes sociais, ela faz mobilização, ela faz manifestação, e concilia com a pesquisa dela. E aí é um modelo onde o pesquisador se coloca lá e fala, olha, eu sou ligado à causa, eu tenho um lado, e eu falo por esse lado, né? A gente hoje está tendo essa abertura. Eu acabei tendendo para esse afastamento, porque eu achei que foi bom justamente para eu ter um diálogo com todo mundo que se relaciona com animais, e não apenas com as pessoas que eu acho que, né, gostam de animais. Eu espero que eu tenha conseguido responder. Eu gostei muito dessa pergunta. Eu agradeço, né? É um dilema que a gente vive, né? E eu, por enquanto, decido não ser pesquisadora, mas eu continuo catando plástico e pegando cachorro. Obrigada, hein? Pela inscrição, essa sou eu, né? Meu nome é Daniel, boa noite a todos, boa noite, Eveline, obrigado pela explanação, acho que foi muito interessante. Eveline, sou zootecnista e sou calouro de jornalismo. Eu queria que você comentasse algumas situações que eu enxergo, assim, do ponto de vista jornalístico, já que eu não tenho tanto essa estrada para comentar isso, mas eu tenho dentro da zootecnia. Na medida que eu fui avançando dentro do curso, eu passei a questionar muita coisa dentro do curso e acabei tendendo, no final do curso, a trabalhar com bem-estar animal, com produção orgânica, como alternativa àquilo que eu via dentro da academia, que era uma coisa muito mais voltada para aquela produção industrial, sem pensar em bem-estar, sem pensar na condição dos animais, né? Só que depois eu fui trabalhar em ONG no Cerrado, depois eu fui trabalhar em ONG na Amazônia, e sempre acompanhando como era retratada as alternativas de criação dos animais, as criações em permacultura, em agroecologia, e eu via que o jornalismo assim, tinha uma abordagem muito caricata disso, como se fosse uma coisa muito à parte da sociedade. E eu queria que você comentasse isso, e queria que você comentasse também a questão de como é que poderia ser visto... a gente fala muito do sistema capitalista que força as pautas, né, mas a gente nunca aborda muito a questão de mudança de postura do consumidor. Porque se cria um gado na Amazônia, porque existe uma pressão de consumo por carne, né? E ninguém hoje muda muito, faz pressão para se produzir carne de forma sustentável, por exemplo. Eu acho que uma parte muito... O jornalismo parece um pouco meio alienante das causas que levam a esse tipo de produção também. Não sei se você poderia comentar isso um pouco. Legal, muito legal essa sua primeira graduação, né? O pessoal da zootecnia era um dos meus favores no começo da minha pesquisa, e depois acabaram se tornando pessoas que contribuíram muito para o meu trabalho. Eu acho que essa abordagem caricata, né, essa abordagem do abraçador de árvore, é muito por uma visão de que isso é impossível, que isso é uma coisa que só meia dúzia de pessoas consegue fazer, né? O jornalista tem a necessidade de criar um personagem para a história, para criar um envolvimento, e aí, né, aquele agricultor que está trabalhando com uma técnica que é muito bonita, muito, né, mas é lá naquele rincão do mundo. E é quase uma dificuldade, eu acho, primeiro da gente ver isso como possível, né? Porque a gente já está tão inserido dentro dessa sociedade de consumo que a gente não consegue enxergar alguma mudança de comportamento que possa tornar esse tipo de prática viável. Eu vejo os orgânicos, né, crescendo muito nesse momento, e quase também por uma exigência de mercado, de consumo, né? Então, se houver demanda, vai haver mudança.
Mas para o jornalista é muito isso, da questão de não conhecer. E outra coisa, eu vejo do outro lado, porque eu já fui assessora de imprensa também, eu já trabalhei para centro de pesquisa na área de ecologia, e muitas vezes existe uma dificuldade da gente também passar isso para o jornalista. Da gente tentar mostrar isso, né, de uma maneira que pode ser colocada em prática. Muitas vezes as matérias sobre as pesquisas científicas que a gente faz, elas são vistas como idílicas, né, sobre uma coisa que, né, talvez daqui a 50 anos vai funcionar. E aí eu acho que parte também muito de quem trabalha do outro lado na comunicação desses projetos, dessas ONGs, buscar um diálogo mais claro, matérias mais explicadas, mais mastigadas, buscar outros enfoques na hora de vender a pauta, porque isso ajuda. É isso que eu falei, o jornalista, gente, a gente é muito pressionado, né? Você tem que produzir rápido, tem que escrever bem, tem que ser bonito, tem que ser bem apurado e tem que ser para daqui a 15 minutos. Então, acaba que em alguma ponta, né, a gente vai soltando. E aí que essa questão do jornalismo ambiental também, de você se preparar para isso, te ajuda a fazer uma cobertura melhor. Essa mudança de postura do consumidor que você falou, eu acho, assim, perfeita a sua fala. Eu identifiquei isso agora na minha pesquisa, as pessoas vão para o Pantanal e elas choram quando elas veem determinados animais, elas se emocionam, elas falam que elas amam a natureza, mas elas, de noite, vão lá e comem um peixe, que elas nadaram com peixe. Eu tive um caso de uma turista que a gente foi numa vila pantaneira, ela viu um porco solto. Ela falou, que lindo esse porquinho, que fofo. Como que é o nome dele? E aí a pantaneira falou, Jantar. E a mulher chorou, ela ficou arrasada. Falou, meu Deus, vocês vão comer esse porco, mas ele mora com vocês, ele é amigo de vocês. Foi, sabe, um momento de muita comoção. E de noite ela comeu carne de porco no jantar, comeu frango e comeu picanha. As pessoas não fazem, né, essa conexão, elas não fazem essa ligação do hiperconsumo, né, dos problemas que a carne gera. E aí é o papel do jornalismo mesmo, né? Você, por exemplo, que tem essa formação, né, de levar isso, essa reflexão. A gente vê, né, o hambúrguer gourmet, as faltas de comportamento, e muito pouco se fala do impacto que a criação de gado, por exemplo, tem. O fato da gente comer tanto, né? A minha avó, é só mais um exemplinho que eu vou dar, que já deve estar quase acabando. A minha avó, ela era uma família de 10 pessoas. Ela comprava 1 quilo de carne na segunda-feira, os pais dela pediam para ela comprar, e esse 1 quilo de carne, ele era para a semana toda para as 10 pessoas da família. Hoje, eu acho que 1 quilo de carne, né, na minha casa eu não consumo carne, mas acho que 1 quilo de carne talvez não dê para um dia. Certamente não dá para 10 pessoas no churrasco. Então, a gente está, né, talvez pensar isso é um desafio. O problema é que o consumo é que mantém essa roda girando. Então, onde que a gente vai mexer nessa engrenagem para tentar mudar, né, tentar mudar isso? E aí eu queria sugerir um livro que eu acho muito legal, não sei se você já leu, mas eu indico para todos vocês que é muito bom, que se chama O Dilema do Onívoro, que é um livro de reportagem sobre a questão da produção do alimento, desde lá do milho até o preparo do alimento. Eu espero que eu tenha conseguido responder. Eu estou lendo ele, pela metade. Mas obrigado pela resposta, viu? É fantástico. É realmente uma questão bem delicada, mas é isso aí. Obrigado. Parece que tem mais uma pergunta aqui. Ainda tem tempo, gente? Tem o Wellington, eu vi que né? o Wellington estava escrito, Isso. Oi? O Wellington está escrito, eu não sei se ele... Eu vi uma pergunta aqui da Harusa. O Wellington está escrito, ele já tá preparado para perguntar. Ó. Tá. Pode falar, Wellington. Boa noite, Aaron. Eu vejo que geralmente as pautas de direitos animais, elas são secundarizadas pelo campo progressista e quando é abordada, geralmente tem um viés bem-estarista, né? E existe pouca discussão desse assunto dentro até mesmo das universidades. E aí vem a pergunta, você acredita que essa pandemia e a previsão de outras pandemias
com origem ecológica podem dar mais visibilidade às discussões sobre direitos animais e as relações disso com nutricídio, reforma agrária, testes dentro desses espaços? Olha, a sua pergunta é excelente. Eu tenho repetido muito sobre isso, porque a gente tem a corrente, né, dos direitos dos animais, né, abolicionista, em que a gente extinguiria toda a exploração dos animais, é a questão do bem-estar animal, que é o que a imprensa acaba tratando e muitas vezes romantizando, né? As galinhas felizes, isso é muito comum, né? Essa galinha é feliz, porque ela sai 15 minutos para ciscar e ela é vendida, inclusive, com preço 25% mais caro no mercado. O que acontece? Eu não sei se a pandemia consegue mudar essa chave, mas eu acho que ela consegue abrir espaços para a gente começar a discutir isso. Eu adoro a corrente abolicionista, mas eu me considero bem-estarista, porque tem carro, apesar de eu não comer derivados de animais, não usar nada de couro, etc., né, eu vivo numa sociedade, né, tenho bicho de estimação. E eu vejo que ainda, né, o bem-estar animal ainda responde, ele ainda, não é que ele responde, mas é um meio da gente começar a tratar disso. Porque o importante, eu vejo, é levar para as pessoas, elas têm muita facilidade em conceder direito, em ver a consciência, em defender o animal que elas amam, que elas acham que elas têm empatia. Mas o animal que elas desprezam, não faz. E aí o bem-estar animal, ele é um meio de começar, né, a entrar nessa fissura. Ele é também um meio que muitas organizações de direitos dos animais, que gostariam de chegar num período sem exploração de animal, encontram para existir hoje e começar a melhorar a vida dos animais, né? Porque é muito ruim, né, inadmissível o animal sofrer desse jeito na criação, mas pelo menos eles sempre estão diminuindo isso, né, melhorando a condição. E aí, para a imprensa, é um discurso, né, é uma realidade muito nova para os jornalistas. Eu fiz uma pesquisa, eu entrevistei 150 jornalistas, e todos eles gostavam de animais, amavam animais. E quando você vai perguntando sobre o que é bem-estar animal, né, e quais animais mereceriam ser bem tratados, aí é uma gama pequenininha, assim. Então, é uma construção que a gente vai vivendo. Eu também acho que seria muito, muito bom se a gente conseguisse mudar essa chave, mas eu também não sou tão otimista assim, eu não sei se a gente vai ver isso, se a gente vai ver uma ligação com essas pautas. Eu tenho visto, por exemplo, muitas matérias mostrando, por exemplo, a questão da produção de alimentos orgânicos, né, pelo Movimento Sem Terra, a questão de que a produção de alimentos, o alimento que a gente come nas nossas casas, não está ligado ao grande agronegócio, e eram coisas que até outro dia ninguém nem sabia. Eu falava isso para o meu pai e dizia que era fake news. Quando eu falava, né, que não era a grande plantação de soja aqui no Cerrado, que botava 80% do alimento na nossa mesa, né, que ela só serve para engordar o boi. Então, assim, essas pautas estão entrando. Agora, a pandemia nos ajuda a abrir a porta, mas se dizer, né, se vai haver essa transformação, eu gostaria muito, mas eu acho que não é para a minha geração, talvez seja para de vocês, ver realmente isso se concretizar, essa mudança, essa nova abordagem do jornalismo, sabe? Uma abordagem menos específica. Pessoal, eu acho que tem mais alguma pergunta? Eu não vi no chat. Eu acho que já estamos estourando o tempo, né? Eu acho que... Não queria perguntar, eu não queria perguntar, porque eu vou falar daqui a pouco, mas também... depois eu faço a relação que eu ia fazer, mas assim, agradecer a professora, porque foi a fala fenomenal, Cristiano, por ter trazido. Cristiano, você falou do encontro marcado, então já começou. E professora, brilhante a sua discussão,
Eu vou estar na próxima aí, e aí já fiz umas anotações com as quais eu vou pedir a liberdade para estabelecer uma ponte. Então, eu vou até me ater de falar agora, para não ficar overdose demais. Eu já tendo a falar muito, então não quero perder a chance de agradecer, né, efusivamente essa sua o conjunto da obra aí, sabe? Porque dá para ver que é uma pessoa que está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Obrigado, meu. Foi lindo ver. Eu tinha uma pergunta da Haruza, mas eu não sei se a última resposta já... A Haruza tinha feito uma pergunta aqui. Não sei se já... Talvez a Evel possa falar sobre ela e fazer o fechamento junto, né? Mas então, olha só, vou aproveitar e já fazer, já que eu pedi a fala. Então, eu coloquei até no chat aí, não sei se deu para ver, mas a sua fala, Evelyn, me fez assim, eu peço para você o favor de terminar essa sua conversa, depois que tiver a chance, vai lá e lê esse texto. Você vai demorar 5 minutos para ler. Marcílio Castro, está publicado no portal Notícias Gerais, do jornal aqui da nossa querida Nájila, aí, da equipe maravilhosa. Tem muita gente participando aí, até aqui agora nessa live, e é um jornal que abriu uma sessão, né, um espaço novo chamado Arte e Letra. E esse texto é intitulado Filósofos. Então, porque dialogou demais com a sua fala, e é um texto, assim, ele termina o último capítulo, a última parágrafo, fala: em março de 2008, morreu no Quênia o último macho dos chamados rinocerontes brancos do norte. Em seus dias derradeiros, permaneceu cercado por guardas, ainda na defesa contra caçadores, esperando. E aí ele fala, várias fotos documentam o trânsito para extinção. Eu logo pensei assim, né? Quando o jornalismo ambiental está envolvido aí, né, nesse mundo da contradição também do espetáculo, né? Em uma delas, a cena é uma campina aberta, sem casa, sem cerca, sem árvore. O animal está inerte, com a cabeça baixa, alheio aos 3 homens que o vigiam. E aí vai explicando por que esse homem... Mas assim, eu pensei muito na sua fala e nessa história do rinoceronte, que são 3 parágrafos maravilhosos do escritor Marcílio Castro, um contemporâneo da Faculdade de Letras, um cara fenomenal, um escritor aí que está... E vocês vão entender o que eu estou falando, não quero... mas assim, então... Quando você lê, você vai pensar no que eu falei, do quanto que o jornalismo e a comunicação estão implicados nessa questão aí. Obrigado mesmo. Desculpa mais uma vez aí, Cristiano, ter interrompido. Não, que isso. Eu vou responder então, já fazer o fechamento. Paulo Henrique, eu vou ler o texto. Isso é uma reflexão que eu faço também do quanto que, para o lado que a câmera aponta, acaba, né, escondendo a realidade daquele animal, a tristeza daquilo. Eu tenho certeza que esse texto vai contribuir muito no meu trabalho, eu te agradeço. Colei o link aí, tá? Mais uma vez, no chat. Eu anotei. Esse caso do rinoceronte na verdade, é a história do que a gente está vivendo agora. São inúmeras espécies, né, que estão nos dando a Deus. A pergunta da Haruza, né, ela perguntou se eu acredito que essa reflexão é temporária, ou que pós-pandemia tudo voltará ao normal, até pior. Olha, gente, a gente sabe que a reabertura das cidades, as pessoas estão se jogando no shopping como se não houvesse amanhã. Eu não sei por quantas dores a gente tem que passar para mudar o padrão, mas eu acho que para a gente, que é jornalista, é uma oportunidade muito grande de levar esclarecimento para as pessoas, de tentar tratar disso, né, de tentar debater esse assunto de uma forma, né, como eu falei, das pessoas participarem, se reconhecerem como parte do problema e como parte da solução. Então, a gente tem que trabalhar por isso, ter esperança e trabalhar. Eu acho que é isso. O Bernardo, ele falou que eu falei de 2 correntes e não expliquei. Eu peço desculpa, Bernardo, porque a gente acaba, né, falando do nosso dia a dia. A gente tem algumas correntes de direitos dos animais e uma é a bem-estarista, que ela prega o bem-estar animal, que parece que vai estar tudo bem com o animal, mas, na verdade, ela prega que a gente pode explorar os animais e, dependendo do autor, a gente pode explorar
desde que eles vivam uma vida boa. Ou seja, tudo bem você criar um boi só para comer ele, desde que a vida dele seja boa. E outros, né, como o Peter Singer, que a gente só explora animais em casos em que o bem para o total, o número de pessoas beneficiadas exceda o prejuízo total causado. Ou seja, eu não vou causar um sofrimento a um animal por justificativa nenhuma, por motivo nenhum, só porque eu vou maltratar. Mas seria aceitável, por exemplo, usar um animal para teste se fosse para criar uma vacina, como está acontecendo agora da pandemia. E aí essa seria a corrente do bem-estar animal. E a corrente abolicionista, né, do Francione, ele diz que não, que a gente não pode explorar animal nenhum, em condição nenhuma, e que a gente tem que caminhar para uma sociedade onde os animais não sejam explorados. E aí, já fechando, né, eu falei demais, gente. Eu falei que eu ia falar pouco, falei muito. Queria agradecer muito, eu estou muito feliz, né, eu estava muito preocupada com essa live, porque eu nunca fiz live, né, e eu sou estranha, eu não sabia como é que ia ser, mas eu fiquei muito feliz, eu gostei muito das perguntas, muito honrada de participar. Eu deixei para o CA 2 exemplares do meu livro para sortear entre vocês, aí depois vocês me passem que a editora vai mandar, e eu queria deixar aberto, não é curso de Instagram que eu estou vendendo não, mas a gente faz um curso de estudos animais e mídia para estudantes de jornalismo no projeto de extensão. E aí, de repente, se vocês tiverem interesse, a gente pode combinar de montar uma turma online para a gente discutir esses assuntos, se houver interesse. É uma coisa que a gente faz aqui no projeto, que é justamente tentar levar essa questão para os estudantes de jornalismo. E muito obrigada novamente ao Cris, né? Ele me chamou de Evel, eu vou chamar de Cris, né? Mais de 20 anos aí de amizade. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns a vocês por esse evento, que está sendo tão legal. E aí eu vou deixar o meu arroba aqui, e quem quiser entrar em contato, conversar mais sobre isso, tirar dúvidas, sugestões, gente, eu fico muito feliz de falar sobre esse assunto, tá? Muito obrigada. Oi, Eveline, muito obrigada pela sua presença, viu?